Olá, pessoal. Boa tarde para vocês que nos acompanham ao vivo aqui em mais uma programação desse projeto maravilhoso que é o Super Enem. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês que estão nos acompanhando, que estão aí participando, que estão perguntando e, acima de tudo, que estão podendo aprender um pouco mais, né, nessa caminhada rumo à sua aprovação, ao seu sucesso. Quero desejar também bom dia, boa tarde, boa noite para você que não vai poder nos acompanhar ao vivo, mas que vai poder nos acompanhar a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, de qualquer lugar do país. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui fazendo parte desse mega projeto do IFCE, né, do CREAD, para levar conhecimento, né, e assim, extrapolar as fronteiras desse conhecimento e levar e poder ajudar, poder colaborar com a aprovação de vocês. Eu sou o professor Zilfran Fontinelli e hoje a gente vai aqui para mais uma live, né, nesse projeto do Super Enem, onde a gente vai poder conversar um pouco com vocês sobre o quê? Qual é o assunto de hoje? Geopolítica e conflitos ali no final do século XIX e começo do século XX. E aí, dentro desse conceito de geopolítica, desses conflitos, a gente vai analisar o imperialismo, tá certo? A dominação europeia sobre a Ásia e a África no final do século XIX, começo do século XX, os reflexos desse imperialismo, tá certo? A gente vai perceber a relação direta entre o imperialismo, entre as disputas imperialistas e aquilo que viria a ser a Grande Guerra, né? Aquilo que depois viria a ser chamado como apenas a Primeira Guerra Mundial, a primeira das grandes guerras mundiais. A gente vai perceber que existe essa relação direta entre o imperialismo e a guerra. A gente vai perceber, inclusive, que naquele contexto do começo do século XX, aquele conflito entre as potências imperialistas, ele parecia inevitável, né? Ele parecia uma questão de tempo, ele poderia ocorrer a todo momento, né? Poderia ocorrer a qualquer momento. Então, quer dizer, a gente vai fazer uma análise, né, desse contexto e também, né, da Primeira Guerra e até ali dos primeiros reflexos dessa Primeira Guerra para a Europa e para o mundo. E até já destacando, né, por que essa Primeira Guerra é mundial? Já fica essa pergunta no ar. Por que ela é considerada mundial? Se é um conflito que vai se concentrar na Europa, tá? E aí você que está aí acompanhando a gente no chat, você pode até já dar essa resposta, já interagindo com a gente, vai mandando. Por que esse conflito, né, que vai ter como palco a Europa, vai ser chamado de Primeira Guerra Mundial? Como assim uma escala internacional para essa guerra? Você pode até já ir respondendo aí, e no final dessa live vocês me ajudam para a gente chegar a essa conclusão, tá certo? Eu quero também desejar boa tarde a quem está aí acompanhando a gente, a Juliana Paula, a José Manuel, a Natália Conceição, a Vitória Lima. Inclusive, se vocês puderem também mandar um alô dizer de onde é que vocês estão, eu agradeço demais para saber aí um pouquinho do nosso alcance. Quero também aproveitar, antes de mais nada, pedir para vocês que curtam nossas redes sociais, tá certo? Curtam as publicações do Super Enem, se liga nas informações que estão sendo trazidas lá, se liga nas novidades, tá certo? Presta atenção lá na programação, nas nossas lives. Nós temos também aulões ao vivo para quem mora aqui em Fortaleza, região metropolitana, estado do Ceará, quem tiver condição de poder estar presente nesses aulões. Sempre muito importante, né? Então, a gente já quer convidar vocês para acompanhar a programação desses aulões e virem participar, virem interagir com a gente pessoalmente, tá? Então, sempre muito bom. Siga, então, portanto, as nossas redes sociais. Se inscreva no canal do CREAD e do Super Enem aqui no YouTube, tá certo? E participe, vamos aproveitando tudo isso que, né, o CREAD, que o Super Enem tem para oferecer para vocês. Serra da Ibiapaba, Juliana Paula, Tianguá, famosíssima Serra da Ibiapaba, belíssima cidade de Tianguá. No Crato, a gente tem aqui no Crato, Caucaia, São Luís do Maranhão, eita que legal, conheci São Luís do Maranhão ano passado, então, gente, obrigado, tá certo? Pacajus aqui no Ceará também, pessoal aqui da região metropolitana de Fortaleza acompanhando.
Gente, muito obrigado pela atenção, né? Muito obrigado pela participação. E aí, Teresina também, a Vitória falando aqui de Teresina, no Piauí. Gente, muito obrigado. Vamos lá, vamos começar, tá certo? A gente fala da segunda metade do século XIX, né? E aí vem um conceito, que é um conceito que, inclusive, tem um historiador, Eric Hobsbawm, que ele vai trazer até um livro, né, que vai trazer esse título, A Era dos Impérios, tá? E aí, por que Era dos Impérios? Porque na segunda Revolução Industrial, nós vamos ter a formação de impérios coloniais, tá? Eu preciso sempre lembrar para vocês, né, que na história nada acontece de forma isolada. Então, a gente tem que compreender que existe um contexto, que existe uma realidade, tá? Qual é a realidade? Lembre-se que no século XVIII, a Inglaterra inicia o processo chamado de Revolução Industrial. E aí, entre o final do século XVIII, segunda metade do século XVIII, para ser mais preciso, e primeira metade do século XIX, praticamente só a Inglaterra havia se industrializado, tá? Nessa chamada primeira revolução industrial, a principal característica vai ser o pioneirismo inglês e o domínio quase que absoluto da Inglaterra, praticamente a única nação industrializada. O setor dessa primeira revolução industrial, onde vai ter a utilização de máquinas, é o setor têxtil, tá certo? As máquinas eram movidas à base de carvão, na verdade, o vapor obtido através da queima do carvão, e a matéria-prima para essas máquinas era o ferro, tanto é que é chamado de era do ferro e do carvão. E aí uma consequência imediata da industrialização é o aumento da produção, é a produção em série, né? A gente vai lembrar lá, claro, de urbanização, de exploração do trabalho, mas você não pode esquecer que uma consequência direta, imediata da industrialização é o aumento da produção. Porque com a industrialização a gente vem ter uma produção em série, nunca antes vista, tá? E aí, com o aumento da produção, aumenta a necessidade de matéria-prima, combustível, né, ou fonte energética para a máquina, e, é claro, mercado consumidor. Quanto maior a produção, quanto mais cresce essa produção, maior a necessidade de, óbvio, matéria-prima, fontes energéticas, mas também, lógico, o mercado consumidor. Porque a gente está vivendo no capitalismo. No capitalismo, o que interessa é o lucro, é o dinheiro. Então, se há essa grande expansão produtiva, há uma necessidade da nação industrializada criar mercado ou buscar ou ampliar seus mercados consumidores. E tanto é que não vai ser coincidência que, eu ainda estou falando de primeira revolução industrial, não vai ser coincidência que, no final do século XVIII, no começo do século XIX, como a Inglaterra era a única nação industrializada, ela precisava aumentar seus mercados consumidores. E aí a Inglaterra vai, por exemplo, pressionar pela substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado. Olha só que lindo. A Inglaterra agora é uma defensora da liberdade dos escravos. Mas vem cá, é porque ela quer o bem, é porque ela se tocou que a escravidão é ruim, é feio, é desumano? Não, é porque o trabalhador escravo não recebe salário. Então ela pressiona pela substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado. Por quê? Porque o trabalhador assalariado ele se constitui em mercado consumidor. Tá? Outra coisa que a Inglaterra vai fazer que é bem interessante e contraditório é que a Inglaterra é historicamente, uma grande nação colonialista, uma grande nação de dominação de territórios, né? Inclusive naquele século XIX, a Inglaterra dominava tantos territórios, ela dominava tanto território nos 4 cantos do globo, né? Que existia um termo que a Inglaterra, o sol sempre brilhava em terras britânicas, exatamente porque a Inglaterra tinha território em todos os continentes, né, em todas as áreas. E aí o que acontece? A Inglaterra, que é a grande nação continental, ela vai ser a principal apoiadora da independência política das colônias, por exemplo, espanholas, aqui na América, da colônia portuguesa, no caso do Brasil, lembra? A Inglaterra apoiava as independências. O fim do Império Colonial dos outros. Ela, que é grande metrópole colonial, ela apoiava, né, ela vai apoiar os processos de independência e libertação das colônias dos outros países. Por quê? Porque você lembra que naquele contexto ali,
a colônia ela era totalmente subordinada economicamente à metrópole. Vivia-se um monopólio colonialista desde o século XVI. Então, colônia, por exemplo, Brasil, só pode fazer comércio com a metrópole Portugal. Então, a Inglaterra industrializada, ela quer que a colônia Brasil se torne independente para que ela não fique mais submetida ao domínio monopolista metropolitano. Tá? Então, você percebe que o capitalismo, né, o lucro, ele até justifica as contradições, tá bom? Na segunda metade do século XIX, a partir da segunda metade, ou seja, pós 1850, a gente até já comentou aqui com vocês em outros momentos, né, as revoluções de 1820, 1830, 1848, as burguesias vão tomando poder em diversos países europeus, vários países europeus começam a se industrializar. Prússia, né, que inclusive em torno dela vai se unificar a Alemanha, o Sar do Piemonte, que em torno dele vai unificar a Itália, a própria França. Então, vários países começam a se industrializar. E aí, no que esses vários países se industrializam, esses vários países precisam de quê? Mercado consumidor, matéria-prima, combustíveis, né? Então, a gente vem para uma segunda revolução industrial, na segunda metade do século XIX. E aí, antes de falar especificamente dessa disputa por mercados, por matérias-primas, né, que você lembra, na primeira Revolução Industrial, na primeira fase, era só a Inglaterra, ela praticamente não tinha concorrência. Né? Então, ela vai ampliar, né, suas áreas de dominação econômica. Só que chega a segunda Revolução Industrial e você já percebe a característica. Primeira Revolução Industrial restrita à Inglaterra. Segunda Revolução Industrial, pós 1850, ou seja, segunda metade do século XIX, vários outros países estão se industrializando. Então, você já percebe que a industrialização ela se expande, por exemplo, para a Europa Ocidental, país da Europa Ocidental. Os Estados Unidos começam a se industrializar. Final do século XIX, começo do século XX, o Japão vai se industrializar. Então, vários países se industrializam. Na primeira Revolução Industrial, praticamente só utilizava-se máquinas no setor têxtil. Na segunda Revolução Industrial, a gente vai ter máquinas em diversos setores, siderurgia, metalurgia, na química, nos transportes. A gente vai perceber uma grande revolução nos transportes, com o navio a vapor, locomotiva a vapor, logo depois o automóvel. Então, vai ter uma expansão. A gente vai ter novas fontes energéticas, que são o petróleo e a eletricidade. E nessa também segunda revolução industrial, a gente vai ter, graças até ao desenvolvimento da química, da tecnologia, o aço. Né? Tanto é que, enquanto que a primeira revolução industrial, o combustível era o vapor e a matéria-prima das máquinas era o ferro, agora a gente vai ter a invenção, né, a utilização em larga escala do aço e essas novas fontes energéticas que são o petróleo e a eletricidade. E a gente, mais uma vez, lembra que se aumenta a industrialização, vários países vão se industrializar, esses vários países vão passar por processos, claro, de urbanização, de modernização, de exploração do trabalho, mas é claro que essas outras nações, né, as burguesias dessas outras nações, vão precisar de mais matéria-prima, mais combustível e, principalmente, o objetivo é o lucro. Vão precisar de quê? Mercado consumidor. E aí, a Inglaterra não está mais sozinha, essas nações industrializadas não estão mais sozinhas. Elas vão partir para uma disputa por mercados consumidores. E é exatamente essa disputa de mercados consumidores, matérias-primas, áreas de investimento de capitais excedentes, áreas produtoras de combustível, né, que vai ser chamada ou conceituada, né, ou definida como imperialismo, né, que vai levar a um novo colonialismo, a um novo processo de dominação. Né? E aí, inclusive, a nova fase nesse capitalismo industrial monopolista, onde as potências industrializadas elas vão avançar sobre áreas, né, de, como eu disse, mercado, áreas produtoras de matérias-primas, áreas, né, produtoras de combustíveis, fontes energéticas. Então, olha só, na segunda metade do século XIX, o avanço tecnológico ele vai impulsionar essa produção em massa na Europa. E aí as potências vão precisar, acima de tudo, de mercados consumidores. Fontes de matérias-primas logicamente baratas, né? E áreas para investimento de capitais excedentes. Né? E aí vem
o domínio imperialista sobre os continentes, né? Asiático e africano, até porque a gente lembra que a América, naquela segunda metade do século XIX, ela vinha do processo de libertação, especialmente ali na primeira metade do século XIX, a gente vai ter aquele grande processo emancipatório, né? Foi inaugurado com os Estados Unidos no final do século XVIII, mas na primeira metade do século XIX, os vários países latino-americanos vão se tornar independentes, pelo menos politicamente, né? Brasil, por exemplo, em 1822. Então, como as potências europeias não iam ter como voltar aqui, tentar dominar de novo a América, elas vão voltar os seus tentáculos de dominação, esses tentáculos imperialistas, né? E aí, quando eu falo dominação, a dominação colonial mesmo, exatamente para essas áreas, né, da Ásia e da África, que eram áreas, entre aspas, nativas, né, ou isentas dessa dominação, ok? E aí a gente deve lembrar, né, eu sempre falo isso para os meus alunos, né, quando a gente está em sala, nenhum poder, nenhum sistema, nenhuma fórmula de dominação consegue se manter somente pela força, né? Além da força, ou muito mais do que a força, é necessário uma dominação, uma fundamentação ideológica, para você justificar ideologicamente essa dominação. E naquele, né, contexto do imperialismo do século XIX, a justificativa ela vai ser chamada de darwinismo social, tá certo? Só você lembrar que ali é o período em que Charles Darwin, né, vai ganhar muita notoriedade com a divulgação da sua famosíssima teoria da evolução das espécies. Só que tem um detalhe, darwinismo social, e aí você tem que tomar muito cuidado com isso, com essa casca de banana, darwinismo social, ele não foi criado pelo Charles Darwin, tá certo? Não é Charles Darwin que vai falar que existe o que eu vou falar agora desse darwinismo social, tá certo? O criador desse conceito, o criador dessa concepção é Herbert Spencer, né? Inclusive, para ser justo, o nome deveria ser Spencerismo Social, né? Porque quem vai criar é o Herbert Spencer, tá? Mas o que é na prática o Herbert Spencer? Por que essa teoria criada pelo Herbert Spencer vai ser chamada de darwinismo? Exatamente porque o darwinismo estava muito na época e ele meio que vai tomar aquela ideia do Darwin de evolução e meio que utilizar aquela ideia de evolução proposta pelo Darwin para dizer que existem povos, existem raças que são mais evoluídas do que as outras, né? Então ele toma emprestado aquela concepção darwinista e ele vai dar uma nova roupagem, vamos dizer assim, um termo que está sendo usado hoje, vai ressignificar aquela concepção de evolucionismo para dizer o seguinte, olha, a gente vai aplicar, né, de uma forma, repito, muito deturpada, essa concepção evolucionista, né, das espécies para o aspecto sociológico e vamos entender, né, segundo o darwinismo social do Herbert Spencer, que dentre os seres humanos existe uma diferença de raças, né? E aí a gente vai destacar principalmente, né, aquelas que são mais visíveis, a raça branca, né, principalmente o branco europeu, a raça negra, né, que é o negro africano, a raça amarela, que é o asiático, né, os próprios nativos, os indígenas. Então existem raças que são mais evoluídas, raças que são mais inteligentes, né? E a justificativa é muito clara. É só você olhar para a modernidade presente na Europa. Você olha para a Europa moderna, industrializada. Você olha para uma África, naquela visão, naquela concepção, ainda agrária, tribal. Você olha para o próprio continente asiático, né, predominantemente agrário, e vai dizer, está vendo como o branco europeu é mais evoluído? Está vendo como o branco europeu é mais inteligente? Está vendo como o branco europeu é superior? Então, baseado, né, fundamentado no desenvolvimento tecnológico, pregava-se a partir da linha social de que existem raças superiores, né? E claro, óbvio, lógico, evidente que essa raça superior, né, vai ser o branco europeu, que ele é mais inteligente, ele é mais evoluído. Eu aproveito, inclusive, abro um parêntese aqui para dizer o seguinte: só você se tocar, você aí que está nos acompanhando, você é um aluno, você é um estudante, uma estudante inteligente. Perceba
né? Perceba que, a partir do momento em que eu começo a reconhecer, compreender, acreditar que entre os seres humanos existem raças e que existe diferença de raça e que essas raças são inferiores ou superiores, né? No primeiro momento eu aplico essa ideia de superioridade, por exemplo, a um branco ser superior a um negro africano. Só que essa ideia ela vai ficar tão enraizada que ela já vai inspirar, por exemplo, um racismo no começo do século XX, que olha, você olha, por exemplo, no nazismo. Os nazistas, eles diziam, olha, não existe a superioridade? Pois é. Pois entre as raças superiores, o branco, o ariano, o alemão, ele é mais superior ainda. E por isso, inclusive, ele pode dominar. Né? Porque essa ideia de superioridade, ela ganha muita força, ela ganha muita notoriedade, e ela vai ser naturalmente utilizada pelos nazistas, que vão dizer que a raça ariana é superior, que ela precisa dominar também. Tá certo? Então, a justificativa para essa dominação imperialista do século XIX, até fechando parênteses, voltando, essa concepção de que o branco é mais inteligente, é mais evoluído, tá certo? Ele é superior. Essa concepção do darwinismo social, que, como eu disse para vocês, vai ser uma deturpação, né, da teoria evolucionista de Darwin. Outra justificativa ideológica vai ser a missão civilizatória, que já que o branco é superior, já que o branco europeu é superior, ele tem uma missão de levar a civilização, o progresso, a tecnologia para essas áreas atrasadas, né? E é claro, uma missão também religiosa. O branco europeu ele vai ter que levar a salvação, ele vai ter que catequizar esses povos atrasados. Então, a partir do momento em que você reconhece, a partir da concepção darwinista social, que existe essa superioridade do branco, né? E aí vem aquela justificativa de que, olha, nós somos tão superiores, nós somos tão maravilhosos, que nós brancos vamos levar o progresso para essas áreas atrasadas. Eu não estou indo dominar, não era o que dizia. O branco europeu não está indo dominar, ele está indo levar o progresso, né? Ele está levando a ciência, ele está levando a tecnologia, tá certo? Ele está levando a evolução para esses povos que são inferiores, são selvagens, são bárbaros. E isso também acaba levando, né, a ideia de que, se você prestar bem atenção, essa missão civilizatória do branco é um favor que o homem está fazendo. Na verdade, o homem branco ele está carregando um peso, ele está carregando um fardo, é o fardo do homem branco. Ele está abandonando as áreas de o luxo, ele está abandonando a tranquilidade, ele está abandonando aquelas áreas desenvolvidas da Europa para ir para aquelas áreas atrasadas, porque ele é muito legal, ele é muito gente boa, ele está está cumprindo uma missão, ele está levando o progresso, então é um peso que ele está carregando. E aí, antes de continuar, posso até abrir um parêntese, né, que é uma pergunta que eu sempre faço nas minhas aulas, e eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. Preste atenção na pergunta. Eu posso dizer que o branco europeu levou progresso para essas áreas de dominação? Eu posso dizer, por exemplo, que o branco europeu levou a modernidade para essas áreas de dominação? Eu vou até olhar aqui, né, o que o pessoal me responde. Vocês aí que estão acompanhando a gente, eu posso dizer que o branco europeu levou progresso para a Ásia e principalmente para a África, ou para a África e principalmente para a Ásia, aliás, para essas áreas de dominação? Hein? A Vitória está dizendo aqui que o Cláudio, né, está dizendo que hoje em dia é mais conhecido como levar a democracia, né? A Vitória também fala que seria uma pseudociência. Na verdade, era uma concepção sociológica da época, né? Mas deixa eu ver, vocês estão com vergonha de me responder? Eu posso dizer, presta atenção na pergunta, eu posso dizer que o branco europeu levou progresso para essas áreas de dominação? O Cláudio está dizendo que Gente, a verdade é que sim. Se você prestar bem atenção, o branco europeu levou progresso. Ele levou fábrica para lá, ele levou telégrafo, ele levou ferrovia, o branco europeu levou portos, né? Ele construiu portos. Não dá para negar que algum progresso foi levado para aquelas regiões. Eu acho que a pergunta principal é a seguinte:
esse eventual progresso trazido pelo europeu para a Ásia e para a África beneficia a população local? Aí a resposta está fácil, né? Eu acho que eu posso olhar aqui para a tela e vai ter aqui a carrada de não. Você percebe? Eu posso até dizer que levei um progresso, que eu levei alguma modernidade, alguma tecnologia, portos modernizados, ferrovias, mas você se toca que esse progresso que foi levado, ele não servia para abastecer as populações locais. Você leva uma ferrovia, não é para beneficiar a população local. Você moderniza um porto lá, ou cria um porto numa região, não é para beneficiar a população local, é para facilitar a distribuição, né? Beleza pura? Então a gente volta. Ele fala de um progresso seletivo, né, Vitória? Você está falando aqui, né? Eu diria que é um progresso assim, né? Querendo ou não, você vai levar alguma modernidade, mas olha só, não é para benefício da população, é para atendimento daquela demanda econômica, é para facilitar o escoamento da produção, tá bom? Para facilitar o acesso, por exemplo, a matérias-primas, ok? Então, essas são as justificativas ideológicas que a gente observou para esse domínio europeu na Ásia e na África. E aí, eu acho legal, porque esse termo, esse conceito do fardo do homem branco, ele vem a partir do Rudyard Kipling, né? E aí, dentro dessa justificativa, né, tem esse poema famosíssimo, assumir o fardo do homem branco, enviai os melhores dos vossos filhos, condenai vossos filhos ao exílio, para que sejam servidores dos seus cativos. Olha aí, o europeu está abandonando digamos assim, assim, ele está abandonando a civilização, tá, né? Toda a praticidade daquela vida em uma Europa avançada, tecnológica, moderna. Ele está abrindo mão disso para elevar o progresso para as áreas atrasadas. E eu acho que essa foto mostra, né, como o branco europeu carrega o peso, né, como está sendo difícil para ele, né, como para o branco europeu dominar a Ásia e a África, está sendo assim uma missão assim muito dolorosa, né? E é óbvio que vocês estão vendo que eu estou sendo muito irônico, porque é muito contraditório essa imagem, que é uma imagem típica, né, da época, que é o branco europeu se aproveitando, inclusive de crianças. É um cachorro sentado numa cadeira e a criança em pé abanando um adulto enquanto ele lê um jornal, né? Então você percebe claramente que não passa de desculpa, justificativa, mentira, né? É aquele dizendo assim, é como se o branco europeu estivesse dizendo para esse menino, olha, você está aí me abanando, mas sou eu que estou fazendo um favor aqui para você. Eu estou deixando toda a tranquilidade que eu tinha lá na civilização, eu estou deixando todo o luxo, toda a modernidade para vir para cá, morar nessa casa de madeira, né? Então eu estou fazendo um favor para você, né? É bem absurdo, beleza pura? Até aqui alguma dúvida? Deixa eu ver. A galera meio que está concordando, né? Acho que vocês estão compreendendo, vocês que estão em casa. Então, a partir da compreensão do que é imperialismo, né, a gente tem que sempre chamar atenção também para você não confundir, tá? Presta atenção, né? Eu trago aqui uma tabela para mostrar claramente que existe uma diferenciação entre o colonialismo e esse imperialismo também, né, no contexto do imperialismo, esse novo colonialismo do século XIX. O colonialismo, ele se refere àquela dominação europeia dos séculos XV ao XVIII, no contexto das grandes navegações. Lembra que com a expansão marítima e comercial europeia, os europeus chegam e dominam o continente americano. Então, o colonialismo do século XVI, ele é resultado da expansão marítima e comercial europeia. É um contexto de capitalismo comercial, mercantilismo, né? Onde a catequese, a expansão da fé cristã era a justificativa para aquela dominação. E aí você percebe, colocando lado a lado os dois momentos, que o neocolonialismo ele já vai vir no século XIX como uma consequência da Revolução Industrial, né? Esse neocolonialismo é uma disputa entre as potências por mercados, matérias-primas e áreas de investimento de capitais. E aí você percebe
que muda o foco de dominação colonial para a África e para a Ásia. No século XVI a XVIII era a América, né? É um novo momento do capitalismo, é o capitalismo industrial, né? Monopolista, financeiro. E aí você lembra que a justificativa que a gente acabou de abordar não é mais de expandir a fé, não, é levar a civilização para os povos atrasados. Então a gente traz essa tabela aí para que você não confunda sob nenhum aspecto esses dois momentos de colonialismo. O primeiro, tá certo? Voltado à América, do contexto do século, a partir lá do século XV, mas principalmente do século XVI a XVIII, que é a dominação colonial europeia sobre a América, resultante da expansão marítima, e aí você não confunde com o do século XIX, já é o contexto da Revolução Industrial, dominação sobre a Ásia e a África, tá bom? Beleza pura? Beleza? Feita essa observação, a gente pode partir aqui para a nossa primeira questão, ok? Na primeira questão, você que está aí nos acompanhando de casa, vai dizer o seguinte: em busca de matérias-primas e de mercados por causa da acelerada industrialização, os europeus retalharam entre si a África. Mais do que alegações econômicas, havia justificativas políticas, científicas, ideológicas e até filantrópicas, né? A filantropia é essa parada de eu estou fazendo um favor por outro, né? É a questão do fardo do homem branco, é uma desculpa filantrópica. O rei belga Leopoldo II defendia o trabalho missionário e a civilização dos nativos do Congo, argumento desmascarado pelas atrocidades praticadas contra a população. Inclusive, né, o Congo belga, ele era considerado propriedade particular do rei, tá certo? Olha que absurdo, então ele dizia que estava levando progresso e que ele estava levando, estava fazendo um trabalho missionário, estava levando a civilização àqueles povos nativos considerados inferiores, atrasados, mas na verdade estava cometendo grandes atrocidades, porque a gente já pode inclusive se perguntar, meu amigo Felipe, né, minha amiga Vitória, meu amigo Cláudio, que estão aí acompanhando, a gente pode até se perguntar, será que esses povos aceitaram pacificamente aquela dominação? Será que esses povos aceitaram passivamente que a galera chegue, ocupe suas terras, obrigue-os a fazer o que eles não querem? Será que esses povos dominados aceitam que, assim, até de forma passiva, que esses povos cheguem e alterem seus espaços produtivos? Porque, olha só, é uma situação muito complexa, não é? Se a gente, às vezes, a gente não, eu costumo dizer, às vezes a gente não avalia de forma mais detalhada, né? Preste atenção, o europeu, ele chega e impõe uma nova lógica produtiva para aqueles povos. Aqueles povos muitas vezes vão ser obrigados a, quando não abandonar suas terras, eles vão ser obrigados a produzir o que o europeu quer. Então, eles vão ser obrigados, por exemplo, a abrir mão, né, de formas de cultivo, de lavouras tradicionais, para produzir o que o europeu quer. Então, é claro que vai haver resistência. Esses povos eles vão ser obrigados a deixar de cultuar seus antepassados ou cultuar suas divindades da forma tradicional para para passar a cultuar o Deus, a religião, as práticas, né, os rituais impostos pelos brancos. Então, é claro que vai haver resistência. E é lógico, óbvio e evidente que diante dessa resistência vai haver uma grande repressão. Grande, tá? A gente vai falar de novo de algo comum ao colonialismo e o neocolonialismo, que é um grande genocídio, um grande etnocídio, né? Lembrando, destruição física ou genocídio é você matar populações, né? E principalmente, né, a destruição cultural. Na hora que você chega e traz essa, entre aspas, missão civilizatória, na hora que você chega e impõe valores, características culturais, impõe religião,
impõe formas de comportamento, impõe formas de vestimenta, meu irmão, minha irmã, você vai estar destruindo totalmente a cultura daqueles povos. Muitas vezes uma ligação milenar com a terra, uma ligação espiritual com a terra, uma ligação identitária com a terra. E o europeu chega e destrói tudo isso. Então vai haver resistência. E aí a resistência ela vai ser respondida pelo europeu de forma muito violenta, de forma muito atroz. Então, por isso essa última frase, né? O trabalho missionário e a, entre aspas, civilização. E aí você vai entender essa civilização como, entre aspas, de novo, amansar, né? Impor, obrigar esses povos, né? Então, esse argumento é desmascarado pelas atrocidades que vão ser praticadas contra essa população, ou essas populações, sob essa justificativa de levar ao progresso ou da civilização. Então, a atuação dos países europeus contribuiu para que a África, né, segunda metade do século XIX e comecinho do século XX, né, 1880 e 1914, se transformasse em uma espécie de grande colcha de retalhos. Esse processo foi motivado pelo... E aí eu já vou pescando aqui, a galera já está respondendo, deixa eu ver aqui. Eu nem tinha lido os itens, né? E o pessoal, de forma muito eficiente, já foi respondendo. Vamos ver se eles responderam correto. A atuação dos países europeus, né, a dominação, contribuiu para a África se transformasse nessa coxa de retalhos. Esse processo foi motivado pela busca de acesso à infraestrutura energética dos países africanos. Não, inclusive, essa infraestrutura nem existia, né? A gente pode até dizer que eles iam em busca de recursos energéticos, de repente o petróleo, que não é o caso, né? Ou buscar petróleo, buscar carvão, tá certo? Mas muito mais em busca de recursos energéticos do que de uma infraestrutura que, na verdade, não existia. Tentativa de regulação, letra B, da atividade comercial com os países africanos também não é essa questão, né? Esse item bem, inclusive, ele pressupõe uma certa autonomia desses povos africanos, que não é o caso. Letra C, resgate humanitário das populações africanas em situação de extrema pobreza. E é interessante destacar que essa dominação, se o continente africano em especial já era uma área, né, de grande pobreza, a gente sabe, a gente tem consciência que essa exploração fez foi aumentar, se é que ainda era possível, pois foi. Essa exploração, ela aumentou, ela fez com que houvesse um crescimento maior dessa pobreza extrema, que infelizmente ainda hoje é um reflexo dessa dominação. Eu vou pular para a letra E, que diz o seguinte: necessidade de expandir as fronteiras culturais da Europa pelo contato com outras civilizações. Também está errado, até a gente já destacou muito isso. Na verdade, a Europa ela não está pensando em eu vou evoluir minha cultura a partir do contato com outras culturas, ou seja, eu vou aprender com eles para que a minha cultura avance. Não, de jeito nenhum. A Europa os europeus, né, no caso, eles vão destruir as culturas locais, vai impor a sua cultura. Então, o item E está totalmente errado. E aí, é claro, a gente deixou por último o item D, que é o que está correto, né, e também muito claro. E eu acho que, assim, já muito falado, né, aqui para a gente, muito bem justificado, que é o domínio, né, sobre esses recursos considerados estratégicos para o fortalecimento das nações europeias, por exemplo, é o que eu disse para vocês, não só, claro, mercado consumidor, mas aqui ele está falando mais de recurso mesmo, matéria-prima, né, produtos, recursos energéticos, por exemplo, que houvessem, minerais, né, ou seja, tudo que tivesse ou que pudesse ser utilizado para atender as necessidades econômicas europeias. Então, a letra D de dado é a resposta da primeira questão. Vocês estão de parabéns, responderam corretamente. A segunda questão diz o seguinte: a Inglaterra deve governar o mundo porque é a melhor. O poder deve ser usado, seus concorrentes imperiais não são dignos, suas colônias devem crescer, prosperar e continuar ligadas a ela. Somos dominantes porque temos o poder industrial, tecnológico, militar, moral, e elas não. Elas são inferiores, nós superiores, e assim por diante.
Olha que legal, a Inglaterra deve governar o mundo porque ela é melhor, pronto. Ela é melhor do ponto de vista industrial, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista militar, do ponto de vista moral. Do ponto de vista moral, né? Os ingleses, eles são muito mais decentes, né? Os outros povos, não, eles são inferiores. É muito claro, eles são inferiores. Nós somos superiores, nós, no caso, os ingleses. E como nós somos superiores, como a nossa moral é mais elevada, a nossa cultura é mais rica, nós podemos dominar. Simples assim. Então, o texto reproduz argumentos utilizados pelas potências europeias para a dominação de regiões da África e na Ásia da segunda metade do século XIX. Esses argumentos, né, tais argumentos, justificam suas ações imperialistas, concebendo-as, as ações imperialistas, como parte de o imperialismo. E aí vocês já vão respondendo. Estou gostando de ver, a galera já está respondendo. As ações imperialistas eram parte de uma cruzada religiosa, catequese cristã, missão civilizatória, expansão comercial ultramarina ou política exterior multiculturalista? Muito bom. A galera aqui respondendo item C, muito correto, né? Vocês têm razão, que essa é a justificativa usada pelos europeus, é a missão civilizatória, até o termo que a gente usa, né? Missão civilizatória, darwinismo social, o fardo do homem branco, então o europeu ele vai ter essa justificativa para a dominação, tá bom? Agora sim, foi a Vitória, está dizendo que a A e a B tem quase a mesma coisa. Vitória, eu vou aproveitar aqui para chamar a atenção de um detalhe. Esse item B, catequese, vai ser uma justificativa que cabe, que ela é válida para o colonialismo do século XVI ao século XVIII, que é a dominação europeia aqui na América, tá certo? Inclusive naquela tabela anterior, que vocês podem voltar, e o legal é que vocês estão assistindo aí no YouTube, essa aula vai ficar gravada, depois vocês podem voltar lá, né, alguns minutos atrás, e vocês vão ver que essa ideia de catequese, ela vai ser a justificativa para o colonialismo do século XVI a XVIII, tá bom? Não confunda a catequese com a cruzada religiosa. Porque essa ideia de cruzada, esse conceito de cruzada, meus amores, meus amigos, minhas amigas, tem mais a ver com luta, com conversão, tá certo? Com guerra contra infiéis, tá? Tanto é que você vai observar que o conceito cruzada, ou o termo cruzada, ele vai ser usado, por exemplo, nas cruzadas em direção ao Oriente. A luta, aí até um pouquinho antes da expansão marítima, né? E até que vai ajudar nessa expansão marítima, por que não? Lembra que as cruzadas, elas vão ter como consequência mais importante de todas as cruzadas a reativação do comércio entre o Oriente e o Ocidente. Então, as cruzadas em direção ao Oriente, eram a guerra, a luta para libertar a Terra Santa dos infiéis muçulmanos. Então, era uma cruzada, até porque o termo usavam soldados cruzados, porque eles iam os exércitos, eles iam levando cruzes, né, na sua frente, eles eram abençoados, né, pela igreja, exatamente porque a ideia era lutar contra os infiéis. E eu também posso citar, meus amigos e minhas amigas, as cruzadas no Ocidente. Por quê? Porque os muçulmanos, eles também dominaram o território no Ocidente, por exemplo, no norte da África. Quando eles dominam o norte da África, eles penetram em direção à Europa. Os muçulmanos, eles vão dominar a Península Ibérica, os mouros, né? E aí a guerra de reconquista vai ser a luta pela expulsão dos infiéis muçulmanos dos territórios, né, da Península Ibérica. Mas essas guerras também, né, por exemplo, a guerra de reconquista, eram chamadas de cruzadas. Então, as cruzadas eram ter mais ligadas a guerras, né, contra os chamados infiéis muçulmanos, ok? Então, assim, é aquela que pode parecer a mesma coisa, mas não é, tá bom? Obrigado aí, eu acho muito importante que vocês façam essa observação. Eu quero agradecer demais a você aí que chamou a atenção, né? Exatamente para a gente poder tirar, esclarecer alguma dúvida que porventura possa acontecer, tá bom? Então, segunda questão, letra C, de casa. A terceira questão, ela também está muito nessa história de levar o progresso. Olha aí o progresso sendo levado para a Ásia e para a África. Olha aí. Olha aí a moral europeia, né? Essa moral considerada superior,
sendo levada para a Ásia e para a África. Essas fotos elas foram tiradas no Congo, no começo do século XX, entre 1904 e 1905. Você percebe pessoas negras amarradas pelo pescoço, né? Nessa primeira foto, essa foto mais aqui no meu caso está à esquerda da tela, né? Exatamente, à esquerda da nossa tela. Você vê dois jovens em pé, né? Todos dois amarrados. Esse que está mais à direita está amarrado também às mãos, mas você percebe que tem, né, corda ao redor do pescoço. E essa foto à direita você vê aí um ser civilizado, né? Um ser mais evoluído, um ser mais avançado, mais inteligente, mais bonito, mais tudo, levando o progresso, levando a civilização para esses outros seres que estão aí sentados, né? Suas partes cobertas por trapos, pedaços de pano, mas você percebe que eles estão todos com as mãos amarradas, né? E amarrados entre si pelo pescoço. Então, assim, é revoltante, né? As atrocidades. E essas fotos, essas imagens, elas simplesmente negam toda aquela justificativa, né? Toda aquela desculpa, toda aquela, pode usar o termo, aquela mentira, né? De levar progresso, de fardo do homem branco, de que estão fazendo favor para esses povos e que eram utilizados. Então, você observa essas fotos aí, que foram tiradas no Congo, tá certo? E a partir das fotos, a gente vai aqui para a questão. Os registros fotográficos foram feitos pela missionária inglesa Alice Sally Harris, no Congo. Propriedade particular, como eu já tinha dito na outra questão, do rei Leopoldo II da Bélgica. Olha só, o Congo, território gigante, né? Inclusive que hoje grande parte faz parte do Congo, né? Um país. Era propriedade particular do rei, tá? Então, as fotografias de grande circulação nas sociedades europeias no início do século passado revelaram. O que essas fotografias estão revelando? Vou até voltar aqui, né? Para você olhar mais uma vez que a atrocidade cometida pelo branco europeu quando dominou as áreas coloniais, porque é claro que essas imagens elas também valem para cá, para o Brasil colonial, para o Brasil do segundo reinado. A gente sabe que pessoas, seres humanos, eles também foram tratados assim, nossos antepassados também foram tratados assim pelo colonizador europeu, né? Então, essa foto aqui, ela foi tirada no Congo, mas ela cabe muito bem, por exemplo, ao Brasil do século XVI, quando começa a ser introduzida a escravidão africana em larga escala, a escravização de africanos, né? Até o processo de abolição do século XIX. Então, essas fotografias, né, elas revelam o quê? Letra A. Elas revelaram o abandono das sociedades nativas pelos colonizadores europeus. A fotografia está mostrando que as sociedades nativas foram abandonadas. A utilização de armas de fogo pelas tribos permanentemente reveladas. É isso que as fotos estão mostrando. A sujeição física de indivíduos em condições de penúria social. A fotografia que mostra a realidade, ou as fotografias que mostram aquela realidade, mostram, letra D, o desinteresse das potências imperialistas por um território sem recursos naturais. Ou a letra E, a difusão de produtos de consumo da indústria europeia entre os habitantes. Né? Inclusive, eu vou começar até por essa E, pelo absurdo. Né? Quais são os produtos da indústria europeia que estão sendo consumidos pelos habitantes locais? Né? Então, eu estou vendo aqui, a galera em peso está colocando a C de certo, a C de correto, e realmente é isso, a sujeição física de indivíduos. Você vê, inclusive, indivíduo com a barriga inchada, né? Claramente uma pessoa que está com a saúde debilitada, né? Ao mesmo tempo que até voltar aqui para a foto, né? Você vê, são pessoas que são magérrimas, mas que estão com a barriga inchada, né? O que mostra verminoses possível, mais provavelmente essas verminoses subalimentação, tá bom? Então, realmente, a sujeição física, é o domínio físico, é a humilhação, né, dessas pessoas em condições de total penúria, né? A D, alguém colocou aqui, a Vitória falou, é um absurdo, até porque a gente sabe que havia, claro, interesse pelos recursos naturais
as matérias-primas desses territórios. Então, realmente também está muito errada a letra D, resposta correta a letra C de casa, tá bom? A gente vai agora falar especificamente da partilha da África, né? Da chamada Conferência de Berlim, tá bom? E antes de falar da Conferência de Berlim, eu quero aproveitar e pedir mais uma vez, vocês aí que estão nos seguindo, que vocês não deixem, né, de dar um like aí nessa nossa aula. Estou vendo aqui, tem poucos likes, a galera parece que não está gostando. Dá um like aí, é importante para a gente que você se inscreva no canal, tem a inscrever. Se você já está inscrito, é importante para a gente você apertar aí no legalzinho, né, que é o like. Indica para os seus amigos, indica para os seus parentes, indica para os conhecidos, para que a gente possa levar esse conhecimento, essa informação para mais gente. E é claro, né, também pedir para vocês, pedir de amigo, vocês aqui no, também tem uma galera aí do Piauí, tem uma galera aí do Maranhão, aqui a gente brinca muito, pedir de amigo, né? Aqui no Ceará, aqui em Pauta, a gente tem essa brincadeirinha, então pedir de amigo, curte a gente, né? Curte as nossas aulas e segue a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Lá do CREAD e também do Super Enem, tá bom? Então a gente vai falar aqui da partilha da África, né? E aí mais ainda nesse contexto do imperialismo, a gente vai conversar aqui sobre a chamada Conferência de Berlim, né, que é considerado um marco nesse processo de partilha, divisão do continente africano pelas potências imperialistas europeias, tá certo? É importante frisar, é importante destacar, né, que ela foi convocada, a conferência foi convocada em Berlim pelo chanceler Otto von Bismarck, né, que vai ser um grande destaque no processo de unificação alemã em torno da Prússia. E essa conferência ela tinha 3 objetivos básicos, né? Porque, na verdade, as nações europeias elas estavam naquela luta, naquela disputa, né, cada vez maior por mercados. A Alemanha, que se industrializou, que se unificou um pouco mais tardiamente, né, 1871 a gente vai ter os processos de unificação de Itália e Alemanha. Então, apesar de a Prússia já estar industrializada, a Alemanha, né, a Prússia, a prioridade dela no primeiro momento vai ser unificar a Alemanha em torno dela. Então, esses países, essas potências, eu diria, Itália e principalmente a Alemanha, vão chegar atrasados na corrida imperialista, né? E aí eles vão meio que lutar por uma reorganização, né? E ao mesmo tempo, né, dentro dessa organização, naquele clima de tensão, pelo menos no primeiro momento, evitar disputa, evitar guerra, evitar conflito armado. Então foi nesse sentido que o Otto von Bismarck, chanceler alemão, convocou a Conferência de Berlim com 3 objetivos básicos. O primeiro era isso, era regulamentar o processo de dominação da África, né, especialmente do continente africano. Segundo, era garantir a liberdade de navegação, né, principalmente nos portos e nos rios africanos. E neutralizar disputas entre as potências. Então, essa conferência ela queria, né, organizar, regulamentar esse processo de dominação, garantir a livre navegação, que é o tipo da coisa. Pelo menos, se eu não domino aquele território, que eu possa fazer, que eu tenha a permissão para os meus navios passarem lá. Primeiro, ter a liberdade. Segundo, não ter, né, que, por exemplo, pagar altos pedágios que inviabilizem. E, é claro, evitar conflito, neutralizar a disputa entre as nações, né? E é interessante que participam dessa conferência, fundamentalmente, as potências coloniais europeias. Inglaterra, França, a Alemanha, a Itália, né, Portugal, Espanha, que são as grandes potências coloniais, aquela galera que tinha ainda muito território. Portugal e Espanha, sim, ainda vão ter muitos territórios na África e na Ásia, apesar da independência da América, portuguesa, América Espanhola ali, a Espanha e Portugal ainda vão ter muitos territórios no continente africano, né? Então esses vão ser os participantes diretos, né? A Inglaterra, a França, a Bélgica, tá certo? Portugal, Espanha, Itália, Alemanha. Mas vão ter também os observadores, né? Vão ter países que vão participar como observadores, né? Vão ser convidados, mas não vão ter poder de decisão, estão lá observando. Estados Unidos, observador, o Império Russo, a Holanda, o Império Austro-Húngaro, tá certo? A Suécia, a Dinamarca vão ser participantes como observadores. Pronto, essa galera aí que vai
participar da Conferência de Berlim. Pronto, são esses aí. Vocês perceberam? Não tem nenhum país africano. Então, quando eu falo que as potências industriais estão participando, quando eu falo que observadores estão participando, para definir o futuro da África, não participam povos africanos, não participam nem para assistir. Né? Então, quer dizer, nenhum líder africano, nenhuma liderança foi convidado. E aí, né, a partir das definições estabelecidas nos acordos feitos a partir da Conferência de Berlim, porque ela foi, eu diria, um marco inicial, mas depois dela vieram alguns acordos, muitos dos quais nem foram cumpridos, mas eles vão meio que conduzir o processo de divisão do território africano. E aí você percebe, né, aí essa África colorida, né, porque essas cores aí no mapa estão mostrando os diversos elementos né, os diversos territórios. E aí uma coisa que chama a atenção, meus amigos e minhas amigas, é que as fronteiras elas são muito retas. Se você prestar atenção, tem muita fronteira reta, né? Ou seja, são fronteiras artificiais. Porque existe o conceito de fronteiras naturais. As fronteiras naturais, como o próprio nome já diz, né? Você vai colocar cadeia de montanha, rio, e principalmente áreas onde estão dispostas as etnias. Né? Então, as fronteiras naturais, elas tendem a ser mais, né, diria assim, regulares, curvas, mas tem muita área reta, porque eles estabeleciam, por exemplo, latitude e longitude, esse pedaço aqui é meu, esse pedaço aqui é teu. Né? E isso cria fronteiras artificiais, porque esse é o principal questão, essa principal observação que eu tenho que fazer para vocês. Eles dividiram sem levar em consideração aspectos locais. É como se eu pegasse, por exemplo, vocês estão vendo aqui esse computador, é como se eu pegasse aqui, essa tela aqui, partisse no meio. Esse pedaço aqui é meu, esse pedaço aqui é teu. Só que na hora que você chega e parte um território no meio, né? Imagina, eu estou usando aqui a analogia do computador, imagina se eu tiver uma tribo, né, um povo, uma etnia ocupando esse território aqui, ó, que eu estou fazendo esse círculo aqui, deixa eu ver aqui na tela. Então imagina, eu estou fazendo esse círculo, está mais ou menos aqui, né? Então se eu chego, eu sou o dominador e parto o território no meio, esse pedaço aqui é teu, esse pedaço aqui é meu, o que você percebe? Que eu separei em territórios diferentes, povos iguais. Então eu pego, por exemplo, esse povo aqui, e se eu passo uma linha dizendo desse lado aqui pertence à Inglaterra, esse lado aqui pertence à França, eu vou ter povos iguais, submetidos a dominações diferentes. Eu vou ter povos iguais, submetidos a línguas diferentes, a imposição de cultura diferente. Então você cria essas fronteiras artificiais em que você, em primeiro lugar, você separa povos iguais em países diferentes, ou em territórios diferentes, que depois vão virar país. Outro problema é você literalmente socar, né? E aí, perdão pelo termo, né? Que quem não conhece, socar é enfiar, ficar assim, enfiando assim, com pouco espaço, empurrando até caber. Então, você colocar dentro do mesmo território povos diferentes, muitas vezes inimigos, porque imagina só, aqui nesse exemplo que eu citei, eu separei povos iguais em territórios diferentes. Mas se eu disser que dentro desse quadrado aqui tudo pertence à Inglaterra, só que existia aqui dentro desse quadrado que pertence à Inglaterra, povos rivais. Existem rivalidades históricas, milenares entre as tribos, entre os povos locais. E aí, de repente, você coloca esses povos rivais dentro do mesmo espaço, meu amigo, minha amiga, você vai ter, além da necessidade de repressão, né, pela própria dominação, você vai ter que reprimir também esses conflitos internos. Isso vai gerar muito problema, sabe por quê? Porque quando o dominador europeu ele vai fazer essa dominação, é claro que ele vai fazer alianças. Então, por exemplo, você supõe aqui que o europeu, ele fica em qualquer país, ele fica com esse pedaço aqui, e nesse pedaço aqui tem tribos rivais, né? Aí, muitas vezes, para o dominador, não vale a pena ele gastar o seu exército, ele colocar a sua força militar ali. O que ele faz?
ele arma algum daqueles povos, ele faz aliança com geralmente uma minoria, arma ele para ele destruir o outro. Então, o próprio dominador, ele vai incentivar essas guerras internas até para enfraquecer. Sabe aquela velha, aquele velho mandamento, né? Dividir para conquistar? Então, muitas vezes, esse dominador europeu, ele vai incentivar essas brigas internas. Só, gente, que aí sabe o que vai acontecer lá na frente? É uma coisa óbvia. A gente pode até adiantar isso. Depois vai ver a Segunda Guerra Mundial, as potências europeias vão sair enfraquecidas. E aí sabe o que vai acontecer naturalmente? Se você separou povos iguais em territórios diferentes, vai chegar um momento em que esses povos que têm a mesma origem étnica, falam a mesma língua, têm ancestrais que não vão querer se reunir novamente. Vai ter guerra. Ora, você é dominador. Está dominando esse território, fez uma aliança com um grupo específico, mas aí quando aquele país se tornou independente, sabe o que vai acontecer? O dominador sai daquele país. Muitas vezes esse grupo específico ele perde a dominação. E aí, às vezes a população majoritária vai tentar se vingar desse grupo que era dominante, tá? Ou mesmo, enquanto o europeu estava dominando, aquelas brigas entre as tribos, o europeu estava meio que assim, usando analogia, com o pé na cabeça dos dois. Quando o europeu saiu, será que esses grupos que são rivais, eles vão aceitar um ser governado pelo outro, vão aceitar compor o governo? Então, estão em guerra civil, né? Estão em conflito, que é o que acontece hoje ainda em diversos países africanos, no pós a independência. A grande consequência dessa divisão vai ser essa instabilidade crônica e conflitos que acontecem até hoje. Tá certo, pessoal? Então, a Conferência de Berlim, ela correspondeu a essa divisão, como eu disse para vocês, a criação dessas fronteiras artificiais que ignoravam completamente as diversidades étnicas, culturais, linguísticas, e, como eu disse, juntando povos rivais, às vezes, dentro do mesmo território, separando povos, perdão, eu disse juntando povos iguais, juntando povos diferentes, muitas vezes rivais no mesmo território, separando povos iguais, de mesma etnia, de mesma língua, de mesma cultura, de mesma religião, separando essa galera em território diferente. Então, é claro que isso vai gerar instabilidade, claro que isso vai gerar conflito sangrento até hoje, como a gente, infelizmente, sempre vê, né, em diversos países do continente africano, tá bom? Dito isso, vamos para a quarta questão, né, que diz o seguinte: Ata Geral da Conferência de Bruxelas, 2 de julho de 1890. Só lembrando, né, repetindo, eu acabei de falar isso, que a Conferência de Berlim foi um marco inicial, mas que depois dela vieram, sim, alguns acordos, e um desses foi a Conferência de Bruxelas. As potências declaram que os meios mais eficazes para combater a escravatura no interior da África são os seguintes: primeiro, a organização progressiva dos serviços administrativos, judiciais, religiosos e militares nos territórios da África, colocados sob a soberania ou sob o protetorado das nações civilizadas. Lembrando que agora a escravidão não interessa mais, porque o trabalhador escravizado, ele não recebe salário, portanto, ele não é mercado consumidor. Então, combater a escravização de pessoas. E aí sempre isso, colocados sob a soberania, então os povos, os territórios, eles têm que estar colocados sob a tutela, né? Sob o controle, a soberania, assim, a organização das chamadas nações civilizadas. Segundo, o estabelecimento gradual no interior pelas potências de quem dependem os territórios de estações fortemente ocupadas, de maneira que a sua ação protetora ou repressiva possa se fazer sentir com eficácia nos territórios assolados pela caçada ao homem. Então, no contexto da colonização da África do século XIX, o recurso ao argumento civilizatório apresentado no texto buscava legitimar, né? O que se buscava legitimar? Estabelecimento de governos para a constituição de estados nacionais, era isso? A submissão de espaço para alterar as relações de produção, a delimitação de jurisdições para bloquear a expansão capitalista, a defesa do continente para encerrar as contínuas guerras civis, ou o reconhecimento da alteridade para preservar as práticas tribais.
está muito claro, né? A preocupação aí sempre, né? A justificativa do europeu era dominar esses espaços. Dominar. Só o europeu tinha capacidade de organizar aqueles espaços. Mas, como eu já disse para vocês, inclusive, há alguns instantes, alterando as relações produtivas locais. Porque destrói-se a estrutura produtiva local para atender às necessidades capitalistas dos europeus. Até porque essa era a função da colônia, né? Ou da área dominada. Gerar riqueza, atender às necessidades e aos anseios econômicos da área metropolitana. Então, B de bola é essa questão. Questão número 5 diz o seguinte: a produção de um ou dois cultivos de exportação transformou-se em regra em 1935. E aí, tem muito a ver com o que eu estou dizendo para vocês, né, que é destruir as culturas locais. Porque você não vai mais permitir que aquela terra, que aquela população produza para a sua subsistência, né? Então, você impede uma policultura, porque, cara, para a minha subsistência eu preciso de milho, de feijão, né? Em algumas áreas lá que é possível, de arroz, fruta. É isso que a tribo demanda para a sua subsistência. Então, é uma policultura, frutas, arroz, né? Nas áreas que é possível, claro, as alagadas, milho, feijão, hortaliças e assim sucessivamente. Só que o europeu ele chega destruindo essa estrutura e obrigando essas tribos a produzir o que o europeu está querendo, o que o europeu precisa. Precisou como matéria-prima para dar lucro. Então, a produção de um ou dois cultivos de exportação. Isso destrói, acaba com essa policultura, com essas várias lavouras para atender a necessidade local. Impõe-se lavouras para atender a necessidade do dominador, um ou duas. Né? Então, aquela história da monocultura voltada para o mercado externo. Então, a produção de um ou dois cultivos de exportação transformou-se em regra. E aí tem um exemplo, 1935, cacau na Costa do Ouro, né? Que, obviamente, você vai impor nessas áreas de dominação um produto que se adapta mais ao território, ao clima, etc., ao solo. Então, o cacau na Costa do Ouro, amendoim no Senegal e em Gâmbia, algodão no Sudão, café e algodão em Uganda. Então, assim, no máximo 2, né? O que está dando lucro. Café e sisal na Tanzânia, e por aí vai, etc. O trabalho forçado e o abandono da produção alimentar provocaram desnutrição, graves surtos de fome, epidemias em certas partes da África no início da era colonial. Então, nos termos apresentados no texto, o neocolonialismo europeu deixou o seguinte legado. Qual é a herança? O que os países europeus dominadores fizeram? Eles disseram que estavam levando progresso. Eles disseram que estavam levando a civilização. Eles disseram que estavam fazendo um favor, carregando um fardo. Mas qual foi o legado? Qual foi a herança? Estou olhando aqui para as respostas de vocês, né? Que o pessoal parou de responder ou está na dúvida? A herança foi a autonomia, como diz o item do setor financeiro. A herança do europeu foi a valorização de técnicas ancestrais. Foi a autossuficiência do mercado interno, né? O mercado interno passou a ser subsistente. Foi a desconcentração da estrutura fundiária. Não, pessoal, a verdade é que vai ser a expropriação dos direitos da população local, o direito de ter, por exemplo, a sua lavoura para subsistência. Né? Eu estou vendo aqui, a galera ainda ficou mesmo entre o A e o B, mas olha só, essa estrutura fundiária está dizendo aqui desconcentração, ou seja, reduzir a concentração de terras, é o contrário, é uma concentração. É, na verdade, a imposição de uma estrutura fundiária em que concentra a produção de uma só lavoura, de um só cultivo, né? Eliminando, né? Expropriando das populações locais o direito de produzir de acordo com as suas subsistências, com as suas técnicas, por mais rudimentares que fossem. Então, a expropriação de direitos humanitários, né? Direito básico à alimentação, ok? Beleza? Cuidado, não pode dar cuidado com a casca de banana, né? Então, essa daqui foi uma questão que a galera ficou aqui na dúvida, mas é realmente letra B de bola, a resposta correta. Especificamente na Ásia, eu queria destacar dois
duas áreas, né? Dois países milenários. A Índia, que a gente fala daqui a pouco, e a China. A China, pessoal, era um império milenar, tá certo? Monarquia milenar, né? Você vê, por exemplo, a Grande Muralha, dizem que é a única construção humana que é possível ver do espaço, né? Então, o Império Chinês, riquíssimo do ponto de vista cultural, mas ainda predominantemente agrário, ele sempre foi alvo de muito interesse imperialista. Por quê? Porque a China já era, além de ter um território riquíssimo em recursos naturais, recursos agrários, a China já era a maior população do mundo na época, era um império extremamente populoso, e do lado dela a Índia também extremamente rica do ponto de vista de recursos naturais e, claro, muito populosa, então teria em tese muito mercado e muita mão de obra disponível. E aí, assim, a Índia era uma área dominada pela Inglaterra, tá certo? Até o início do século XX, a rainha da Inglaterra era a soberana da Índia, né? O rei da Inglaterra era o soberano da Índia. A Índia fazia parte do Império Britânico, certo? E aí, o que aconteceu? O ópio, né? Acho que você já deve falar, o ópio é uma droga, né? Produzida a partir da papoula. E o que aconteceu? A China ela tinha muita produção. A China, nessa época, né, tinha produção de sedas, por exemplo, produção agrícola, produção de tecidos. E é interessante que o Império Chinês, por mais que fosse predominantemente agrário, ele chegava a ter balança comercial favorável em relação aos ingleses. E aos ingleses, meio que para compensar isso, eles produziam ópio na Índia, ópio droga, para vender na China, né? E como se tratava de vício, né, que era imposto estimulado à população, isso acabava meio que ajudando a equilibrar a balança comercial de inglês com chinês. Só que o governo chinês, né, percebendo o mal que a droga, que o ópio fazia, proibiu o consumo de ópio no país, e a Inglaterra, obviamente, não pode consumir ópio lá. Na Inglaterra, ela vai invadir a China vai fazer uma guerra para poder literalmente forçar a China a permitir o consumo de ópio no país. Brincadeira, né? E aí essa guerra do ópio ela foi finalizada em 1842 com um tratado que foi imposto pela Inglaterra, o Tratado de Nanquim. Pelo Tratado de Nanquim, a ilha de Hong Kong foi entregue à Inglaterra, né? Inclusive, a ilha de Hong Kong ela era dominada desde 1842 até 1997. Hong Kong ficou sob domínio inglês. Né? Em 1997, a Inglaterra saiu de Hong Kong, assim como a China foi obrigada a abrir seus portos aos produtos europeus, principalmente, né? Meio que obrigando os chineses a aceitar o consumo de ópio, além de ter que pagar uma indenização aos britânicos, tá certo? E a gente também não pode esquecer que a Índia, né, que era sob dominação britânica, também uma nação milenar, cultura riquíssima, também teve sob dominação britânica, né, fazia parte do Império Britânico. E aí, quer dizer, toda a estrutura econômica produtiva da Índia, né, principalmente produção de tecido, foi totalmente desmontada, totalmente desestruturada para atender os interesses britânicos, tá bom? E um outro destaque que a gente tem que ter, né, na Ásia é o Japão, porque o Japão foi uma exceção à regra, tá certo? No final do século XIX, começo do século XX, o Japão ele iniciou a chamada Revolução Meiji, né, que na prática foi um processo de modernização do país, né, e aí vale frisar da capacidade técnica, tecnológica desenvolvida, mas acima de tudo da capacidade que os japoneses tiveram, e aí nisso eles são muito eficientes, e aí rapidamente o Japão se industrializou, tanto é que na metade do século XX ali, né, já na década de 30, década de 40, o Japão vai estar atacando a China, vai estar dominando o território da China, e a gente sabe que o Japão vai ser uma potência imperialista que vai estar junto da Alemanha e da Itália na Segunda Guerra Mundial. Então o Japão vai ser essa grande exceção lá na regra de submissão asiática à Europa, tá bom? E vai se tornar uma potência imperialista, ok?
Vamos para a questão 6, ela diz o seguinte: o fenômeno histórico conhecido como tráfico de coolies esteve associado diretamente ao período que vai do final da década de 1840 até o ano de 1874, quando milhares de chineses foram encaminhados principalmente para Cuba e Peru. E muitos abusos no recrutamento de mão de obra foram identificados. O tráfico de coolies, ou em outros termos, o transporte por meios coativos, coação obrigatória, de mão de obra de um lugar para o outro, foi comparado ao tráfico africano de escravos por muitos periodistas e analistas do século XIX. A comparação mencionada no texto foi possível em razão da seguinte característica, né? Por que foi comparado esse tráfico de coolies, né, de chineses para a América, né, mão de obra, né, lá na China, eles possivelmente submetidos à situação de fome, de miséria, eles meio que foram arrancados de lá, né, quase contra a sua vontade, né, para trabalhar em áreas que atendessem interesses econômicos. Então, por que houve... Qual é a grande característica que permite essa comparação com a escravização? É a oferta de contrato formal, a origem étnica dos grupos de trabalhadores, lembrando que os chineses eles são brancos, então não dá para falar de origem étnica, né? São chamados, são os amarelos asiáticos. Conhecimento das tarefas desenvolvidas é por isso, então arrasta os chineses da China para produzirem na América, porque eles conhecem as tarefas. Investimento dos empregadores, como diz o item de jeito nenhum, nada mais, nada menos do que o controle opressivo que os europeus, né, que se julgavam superiores, impunham à vida dos indivíduos. Eu estou notando aqui no chat que a galera acertou também, indicou a letra D como letra correta. A questão de número 7. Em dezembro de 1945, começou uma greve de 2 meses no principal porto da África Ocidental Francesa, Dakar. Dakar era o principal porto da África Ocidental Francesa, aí na década de 30, década de 40, começo da década de 50. Então, em 1945, olha só, começou uma greve que durou 2 meses em Dakar. As autoridades só conseguiram levar os grevistas de volta ao trabalho com grandes aumentos de salário. E o que é ainda mais importante, pondo em prática todo o aparato de relações industrializadas usado na França. Em resumo, agindo como se os grevistas fossem modernos operários industriais. Olha que legal. Uma greve de 2 meses, segundo o texto, em que as autoridades francesas só conseguiram fazer com que os grevistas voltassem a trabalhar, aumentando o salário e colocando lá em prática a legislação francesa. Como? Acho que na prática, tratando os operários de Dakar, os operários africanos, como são tratados os operários, os cidadãos franceses lá na França. Tá? Durante o neocolonialismo, o trabalho forçado, que não se confunde com a escravidão, é isso mesmo. Existem vários tipos de trabalho forçado. A escravidão, sendo nenhuma é a principal, mas existem outros tipos de trabalho forçado. A gente pode estar, por exemplo, aqui na América, a mita e a encomienda no período colonial eram trabalhos forçados, eram trabalhos compulsórios, tá bom? Então, durante o neocolonialismo, o trabalho forçado, que não se confunde com a escravidão, foi uma constante em diversas regiões do continente africano até o século XX. Agora, de acordo com o texto, houve uma superação, tá certo? De acordo com o texto, esses operários aí de Dakar, eles conseguiram passar a ser tratados como os operários franceses. Graças a quê? De acordo com o texto, a superação daquela forma de trabalho forçado imposta aos operários de Dakar, ela foi derivada, ela foi conquistada através de uma crítica moral da intelectualidade metropolitana, foi através de uma pressão articulada dos organismos multilaterais, foi através, letra D, de uma concessão pessoal dos empresários imperialistas, que é bem absurdo, né? A superação desses trabalhos forçados, ou seja, as conquistas, foram graças à baixa lucratividade de empreendimentos capitalistas? De jeito nenhum, né? Eu já estou vendo aqui que vocês responderam corretamente, né? Graças à resistência organizada. Os trabalhadores se organizaram, fizeram greve, cruzaram os braços, não vou trabalhar, vou dar prejuízo, só vou voltar a trabalhar quando tiver, atendidas as suas
reivindicações, então, como a Vitória falou, seu, Cláudio, Felipe, a Gil, a galera, todo mundo acertando. Acertou, Gil, muito bem, Gil Campos, né? Muito bem, acertou. E aí, né, já nos encaminhando para a final, a gente lembra que as disputas imperialistas elas vão ser, sem dúvida nenhuma, um dos principais motivos que vão encaminhar as potências para aquela que seria a Primeira Guerra Mundial, e olha só, ela é chamada de mundial, né, apesar de ter o principal palco na Europa, porque lembra que os europeus eles possuíam colônias em vários continentes, em vários territórios, né? Então é claro que os indianos foram obrigados a lutar na guerra pela Inglaterra. Então a guerra que é europeia vai envolver os indianos, né? Os africanos das áreas coloniais, por exemplo, da França e da Alemanha, vão ser levados a lutar na guerra, tá? Os Estados Unidos acabam se metendo na guerra. Então, realmente é uma guerra que vai ter esse aspecto mundial. Mas olha só, os principais motivos que levaram a essa guerra vão ser essa disputa entre as nações industrializadas, essa disputa por mercado, essa disputa vai criar rivalidade, né? O nacionalismo exacerbado, o colapso, né? Porque o que acontece? A Europa ela vivia essa fase chamada de Belle Époque. Era fase de esplendor, de apogeu, de modernidade, mas ao mesmo tempo essa Europa, né, de moderna, civilizada, era uma Europa que precisava conquistar mais mercados. Então os países europeus eles precisavam conquistar mercados, só tinha um jeito, era a força mesmo, era tomar dos outros. Então aquela modernidade, ela concorria, digamos assim, ela em paralelo, ela era marcada por uma grande corrida imperialista. Então as fábricas de armas e munições, elas estavam lá a todo vapor, né? Então, essa corrida armamentista, as disputas, a rivalidade entre os países vai incentivar esse armamentismo, porque, é claro, além de eu precisar defender o território que eu tenho, dos países que estão querendo tomar meus territórios, eu tenho até que conquistar cada vez mais, né? E aí, né, existiam questões também, disputas, rivalidade entre os países, como, por exemplo, o revanchismo francês. A França era contra a unificação alemã em torno da Prússia. A França fez uma guerra para impedir a unificação alemã em torno da Prússia, chamada Guerra Franco-Prussiana. Só que a França foi derrotada, foi humilhada, né? O imperador francês, Napoleão III, que era sobrinho Napoleão, né, Bonaparte, aquele Napoleão I, ele foi feito prisioneiro. Nessa Guerra Franco-Prussiana, a França perdeu a região da Alsácia-Lorena. Então, quer dizer, existia o desejo de vingança da França. Existia a ideia do chamado pan-eslavismo, a ideia da Rússia, né, de libertação dos povos eslavos do sul que estavam sob domínio do Império Austro-Húngaro. A Rússia apoiava, né? O pan-germanismo, ou seja, a Alemanha queria unir os povos germânicos, queria unir territórios cada vez mais. A Alemanha tinha se unificado, né, em torno da Prússia, mas ela queria mais territórios, então queria áreas que outrora pertenceram ao chamado Sacro Império Romano Germânico. Então, tudo isso ali alimentou esse clima de tensão, né, que levou à formação de alianças militares, né? A primeira aliança formada foi a Tríplice Aliança, né, entre as potências que chegaram atrasadas na corrida imperialista, especialmente o Império Alemão e o Império Italiano, né, a Itália, que demoraram a se unificar, né, e aí acabaram chegando atrasados na corrida imperialista, em que eles queriam uma nova divisão imperialista, né. Por outro lado, a gente tem as potências chamadas tradicionais, aquelas que tinham mais territórios e que, apesar de serem tradicionalmente rivais, estavam se unindo em torno de inimigos comuns, que era a França, a Itália, né, perto da França, o Reino Unido, né, a Inglaterra, e a Rússia, né, os Estados Unidos depois vão apoiar. E é interessante frisar que quando começou a guerra, apesar da Itália ser parte integrante da Tríplice Aliança, no começo da guerra a Itália manteve neutralidade, né, então realmente quem começa que entra inicialmente no conflito é o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. A Itália, apesar de ter essa aliança da Tríplice Aliança, ela não entra na guerra, ela declara neutralidade, mas aí acabou que em 1915 a Itália muda de lado, ela passa a apoiar a Entente, né? Ela deixa a Tríplice Aliança, que não é mais tríplice, né? Passou até a ser chamada de os Impérios Centrais, que são impérios localizados no centro da Europa, alemão e austro-húngaro, e a Itália passa para o lado da Tríplice Entente,
em troca de promessas territoriais que eu vou logo avisando não vão ser cumpridas. Isso ajuda, inclusive, a fomentar o revanchismo italiano, que vai ajudar na Segunda Guerra Mundial, tá bom? E aí o estopim da guerra vai ser, como a gente sabe, o atentado em Sarajevo, quando o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, vai ser assassinado em Sarajevo, capital da Bósnia, e aí vai ter efeito dominó. A Áustria declara guerra à Sérvia, a Rússia, que era aliada da Sérvia, declara guerra ao Império Austro-Húngaro, a Alemanha chega em socorro ao Império Austro-Húngaro, declara guerra à Rússia, já ataca a França. Então, quer dizer, rapidamente a guerra começa, e aí, num primeiro momento, as potências elas vão para uma intensa movimentação, né, um atacando o outro, né, mas aí o avanço bélico, o avanço das armas acabou com que as nações se vissem obrigadas a ficarem entrincheiradas, né? Então, assim, a trincheira foi a grande marca da guerra. E aí vem as inovações tecnológicas até para superar essas fronteiras, destaque aí para os blindados, para os aviões. A indústria ela começa a ser voltada para atender a necessidade bélica, os gases tóxicos. Então, quer dizer, o conflito, ele a partir daí vai se definir, tá certo? E para terminar, Tratado de Versalhes vai ser o acordo que vai ser, entre aspas, imposto, que vai forçar a rendição alemã, né? E aí, nesse Tratado de Versalhes, a Alemanha foi considerada culpada pela guerra, foi obrigada a devolver, por exemplo, a Alsácia-Lorena na França, perdeu vários territórios, como, por exemplo, o corredor de Danzig, né, que teve que entregar para a Polônia, perdeu várias áreas territoriais, foi proibido de produzir armas, foi proibido de ter um exército maior de 100 mil homens. Isso acabou disseminando uma grande rivalidade, um grande revanchismo, que vai favorecer a ascensão dos nazistas na Alemanha, tá bom? Diante disso, né, e para terminar, a gente vai, né, já dando spoiler da nossa próxima live, a gente vai ver um pouquinho sobre o mundo pós-guerra, sobre a ascensão dos Estados Unidos, o novo mapa geopolítico europeu, a Liga das Nações vai ser criada, que vai ser um fracasso, né? E é claro, essa primeira guerra que vai ser a grande semente da Segunda Guerra, já dando spoiler que no próximo encontro, na próxima live, a gente vai falar bem, né, destrinchar esses assuntos. Eu termino aqui meio que já ligando e linkando e convidando você para o nosso próximo encontro daqui a 2 semanas, tá bom? Gente, muito obrigado pela participação, muito obrigado, quero agradecer a toda a equipe aqui do CREAT, quero agradecer ao Nil que está aqui, né, nos ajudando, interpretando aí para os nossos queridos amigos, colegas surdos, e também a André, também que estava aqui antes, né, agradecer a toda a equipe criada, agradecer vocês, desejar uma ótima tarde, e até o próximo encontro. Muito obrigado. Tchau, galera.